Olá, muito bem-vindo para mais uma videoaula de Química Orgânica. Nesta em questão nós vamos trabalhar as propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos. Essas substâncias orgânicas bastante presentes e interessantes no nosso dia a dia. Nós temos aqui alguns objetivos para esta aula. Quais são, professor? Identificar as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos, entender a importância destas propriedades e praticar todo esse conhecimento adquirido com atividades. Temos alguns objetivos a serem alcançados, alguns questionamentos também sobre esta aula. Sim, professor, quais são alguns desses questionamentos? O que são propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos? Existem diferenças entre as propriedades dos hidrocarbonetos de cadeias normais e cadeias ramificadas? São questionamentos. Agora, eu pergunto a você, se alguém perguntar quais são as suas características, alguém que não lhe conhece e queira saber algo de você, então você vai dizer, olha, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa aplicada e algumas outras características físicas, a cor da minha pele é linda, eu tenho muito orgulho, os meus cabelos, eu tenho muito orgulho dele, são características que vai definir você. E as substâncias químicas? Como que nós definimos uma substância química? Como que nós diferenciamos as diversas substâncias químicas? Por exemplo, como eu vou diferenciar a água da gasolina? Como eu vou diferenciar a gasolina do querosene? Como eu vou diferenciar o óleo diesel do gás carbônico? Sim, cada substância química tem as suas propriedades físicas e químicas que irão defini-las. Agora, professor, por que é importante saber dessas propriedades? Porque nós precisamos ter conhecimento sobre a natureza. E à medida que nós temos conhecimento, nós podemos ter uma qualidade de vida melhor. Observe, se eu conheço, eu tenho algumas informações sobre algumas substâncias químicas, eu vou ter os devidos cuidados para manuseá-la, para poder utilizá-la, para poder armazená-la e assim sucessivamente. Observe aqui esta imagem. Que imagem triste, que imagem que traz assim uma certa tristeza para nós. Acidentes causados pela ignorância ou pelo não conhecimento desta substância química que nós denominamos de etanol. Ora, sabemos que esta substância química, ela é volátil, ela é tóxica e ela é inflamável, altamente inflamável. Disposto dessas informações, nós vamos ter condições melhores de poder manipular ela, utilizá-la, tirar o melhor proveito dessas substâncias e não sermos prejudicados por ela. Veja, é muito comum a gente ver pessoas tratando levianamente com essas substâncias químicas. Ora, é muito comum a gente ver as pessoas que estão praticando alguma atividade física, tem cãibra e dele derramar álcool na sua perna ou no seu braço, em alguma parte, e começa a massagear com álcool e algum maluco por perto fumando. Não assistiu, não participou de aula de química como você está participando. Aqui, as aulas Paraná, onde nós temos excelentes professores, uma equipe técnica maravilhosa, da qual está lhe dando conhecimentos. Observe esta outra imagem. Que imagem trágica, que imagem triste, que imagem complicada. Observe um posto de combustível, um alto posto, pegando fogo com risco de explosão. Por que isso pode acontecer? A gente já viu algumas pessoas levianamente acender cigarros e começar a fumar enquanto o seu carro está sendo abastecido. Esta pessoa não tem o mínimo conhecimento das propriedades
físicas e químicas das substâncias orgânicas. Porque se ela tivesse o mínimo de conhecimento, sabia que ao abastecer, resquício dessa substância se volatiliza e está ali naquele ambiente, por isso que os autopostos têm que ser algo aberto, onde ventila e dispersa esses vapores, mas pode ser que alguma concentração esteja ali próximo desta pessoa leviana, que acendeu seu cigarrilho e está ali fumando tranquilamente. Veja que negligência, que risco. E depois que acontece uma tragédia como esta, aí o que nos resta é chorar. Outra imagem interessante, aonde nós, com os conhecimentos de química orgânica, podemos trazer ou pelo menos evitar muita tragédia ao meio ambiente. Sabemos que os óleos, em gerais, eles são menos densos que a água, então eles vão flutuar na água e uma vez eles sendo despejados nos rios, eles não se dissolvem na água, tá? Nós sabemos que os compostos orgânicos são insolúveis em água, então nós, a partir desses conhecimentos, nós criamos esse dispositivo denominado caixas de gordura. Para quê? Para nós podermos ter o máximo de benefício dessas substâncias e o mínimo de prejuízo dela. Então, observe aqui que esses dispositivos, a partir dos conhecimentos das propriedades físicas e químicas das substâncias orgânicas, nós podemos então evitar tragédias e tirar o máximo de proveito. Por que é importante? Professor, por que o senhor está falando essas coisas? Para nós pararmos de usar, para nós pararmos de termos essas substâncias? Não. Ninguém quer voltar à época da Idade das Pedras? Não, não é isso. Nós temos sim que tirar proveito disso tudo. E é isso que nós fazemos, mas com responsabilidade, conhecimento e saber trabalhar muito bem com cada uma dessas substâncias. Por isso é importante nós entendermos as propriedades físicas e químicas das substâncias orgânicas que nós iremos trabalhar nesta aula. Mas antes, eu separei aqui uma atividade bacana, interessante para você pensar. Pense e eu já volto para ver a solução desta atividade.
Muito bem, muito bem. Parabéns por você ter trabalhado nesta questão. Confere comigo. No seu dia a dia, certamente você entra em contato com muitas substâncias químicas, desde o gás de cozinha, que nós usamos lá para cozinhar os nossos alimentos, aos óleos usados na culinária e na área de serviços. Também podemos relacionar tintas, solventes, combustíveis, medicamentos, entre muitos outros. Aí, na sua casa você tem uma variedade enorme de substâncias químicas. Muitas. Até outras que eu nem listei aqui. Relacione alguns cuidados que se deve ter com essas substâncias e as razões para tal. Veja aqui algumas. Cuidados no armazenamento. Observe, você não vai guardar o álcool ou o querosene que você usa na higienização, na limpeza, próximo do fogão. Você não vai ser louco, porque você sabe que essas substâncias são inflamáveis. Sim, no armazenamento, a degradação por ação da luz. Se você tem lá um suplemento alimentar, um medicamento, você não vai guardá-lo aonde os raios solares incidem sobre ele praticamente o dia todo. Você sabe que isso aí vai degradar, vai fazer com que o seu medicamento perca alguma das suas finalidades. Calor, muito calor ou muita umidade, tudo isso aí são importantes a gente entender. Cuidados no manuseio, risco de intoxicação. Sim, nós podemos nos intoxicar com essas substâncias que tem aí nas nossas casas. A exemplo da acetona, quantas pessoas não ficam tratando levianamente com este solvente de tinta, de esmalte, o etanol, medicamento, entre outros. Cuidados no transporte, risco de contaminação e explosão. Cuidados no descarte. Nós não podemos descartar essas substâncias químicas de qualquer maneira. Muito bem, vamos avançar no conhecimento. Os compostos orgânicos são constituídos de carbonos. Sim, o carbono é o elemento principal da química orgânica, e hidrogênios, e aí nós temos os heteroátomos, oxigênio, nitrogênio, podemos ter fósforo, enxofre. Os elementos químicos que compõem uma substância orgânica vai interferir diretamente nas suas propriedades físicas e químicas. Então, e também, além dos compostos, além dos elementos químicos que compõem essas substâncias, a maneira com que os átomos estão dispostos geometricamente nesta substância também vai interferir nas suas características, nas suas propriedades físicas e químicas. E nós temos uma propriedade física bastante importante para as substâncias, que é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão, professor? É a temperatura de equilíbrio de uma substância entre os estados físicos sólidos e líquidos. Então, se você pega o gelo e começa a aquecê-lo, você chega em 0 graus Celsius e continua esse aquecimento, ele vai tornar-se líquido. E se você pega a água e resfria ela, você chega no ponto 0 graus Celsius e continua resfriando, ela vai só mudar essa temperatura quando toda ela tornar-se sólida. Ou seja, o zero é o ponto de equilíbrio. Se você continuar aquecendo, você vai torná-la líquida. Se você continuar resfriando, você vai torná-la sólida. É o ponto de equilíbrio. Outra propriedade é o ponto de ebulição. É a temperatura de equilíbrio entre os vapores de um líquido e a pressão externa que este líquido está submetido. Então aqui nós temos a temperatura de equilíbrio. Veja só, em que a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão externa. O ponto de ebulição depende da pressão e da natureza da substância, especialmente das forças intermoleculares. Nós temos ali naquela imagem a água entrando em ebulição. Então nós temos o que? Vamos aquecer a
aquecemos. Quando chegar em 100 graus Celsius, aí a pressão de vapor da água vai se igualar à pressão externa dos gases da atmosfera. À medida que nós continuamos aquecendo, então ela vai começar a tornar-se vapor, ela vai entrar em ebulição. Então, o ponto de ebulição é essa temperatura aí que a substância vai passar do líquido para o gasoso. Muito bem. E, no geral, essas substâncias orgânicas, os hidrocarbonetos, elas apresentam ponto de ebulição e ponto de fusão baixo. Observe aqui, o metano tem um ponto de ebulição menos 182 graus Celsius e ponto de fusão menos 161 graus Celsius. Vamos pegar aqui o nonano, que é uma substância química que tem 9 carbonos na sua estrutura. Nós vamos ter aqui o seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão, menos 54 e mais 150 graus Celsius, respectivamente. Os estados de agregação das substâncias aqui no nosso planeta, mais comum é sólido, líquido e gasoso. Tá? Sólido, líquido e gasoso, nesses estados físicos que a maior parte da matéria se encontra aqui em nosso planeta. E o estado de agregação das substâncias orgânicas, no geral, essas substâncias orgânicas são gasosas e, quando não muito, líquidas. Observe aqui, observe mais uma vez o heptano, 7 carbonos, a massa molar dele 100 gramas por mol, tá? A massa molar dele, o ponto de fusão menos 91 graus Celsius, ponto de ebulição 98 graus Celsius. Aqui você tem que observar um ponto interessante. A tendência é, quanto maior carbono na sua estrutura, maior vai ser o seu ponto de ebulição e o seu ponto de fusão. Muito bem, tenho aqui mais uma atividade para você. Eu vou ler contigo. Eis algumas substâncias orgânicas que certamente você as conhece e já entrou em contato com elas. Carbonos, representado pela letra C. Gasolina, quantidade de carbonos na estrutura, 5 a 10. Gás liquefeito de petróleo, quantidade de carbonos de 1 a 4. Óleo diesel, quantidade de carbono na estrutura, 14 a 20. Querosene, quantidade de carbonos na estrutura, 10 a 16. Ordene-as de acordo com seus respectivos pontos de fusão e ebulição e justifique a sua resposta. Você vai ordenar, pode ser de maneira crescente ou decrescente, o importante é você ordenar, tá? E justificar por que você está dizendo que esta tem um ponto de ebulição maior ou menor. Tempo para você.
Muito bem, sei que você pegou bem a ideia. A ideia é, quanto mais carbonos na sua estrutura, maior é o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Portanto, a solução vai ser esta. O que tem o menor ponto de fusão e ebulição é o gás liquefeito de petróleo, que ele tem menos carbono na sua estrutura. E o que tem o maior ponto de fusão e ebulição vai ser o óleo diesel, que tem maior número de carbonos em sua estrutura. Muito bem, parabéns! Aqui eu separei uma reportagenzinha bastante bacana, interessante, mas claro, né, que o conteúdo dela é um conteúdo trágico que não é assim tão interessante. Mas para nós podermos pensar, refletir sobre o que nós temos estudado aqui nesta aula. Veja a manchete: caminhão-tanque com diesel e gasolina tomba na BR-365 em Uberlândia. Rodovia interditada por risco de explosão. Agora você veja bem, diante de uma situação como esta, se a pessoa não tem os mínimos conhecimentos possíveis das propriedades físicas e químicas das substâncias químicas, tá? Diante de um cenário, diante de uma situação como esta, a tragédia pode se intensificar e maximizar. Por quê? Você tem ali combustível altamente inflamável derramado na pista. Evidentemente que o cuidado deve ser extremo, e não só após o acidente, mas também antes dele acontecer, prevenindo, trabalhando na prevenção, aquilo que eu falei, armazenamento, transporte, conhecer as propriedades físicas e químicas das substâncias químicas, nos traz benefício porque nós vamos saber transportá-la, nós vamos saber manuseá-la, nós vamos saber armazená-la. Claro que uma carga como esta aí não deveria ser transportada como se transporta soja, como se transporta qualquer outra. Aliás, qualquer carga deve ser transportada com todo o cuidado possível. Agora, evidentemente que uma carga de gasolina e óleo diesel, os cuidados devem ser dobrados. Então, o que esta reportagem tem a ver com nossos estudos nesta aula? Como é possível transformar conhecimento químico em prevenção, solução de problemas? Exercite a leitura, a pesquisa e o conhecimento. Muito bem, meus estimados alunos, esta foi a nossa aula e espero encontrar-te na próxima. Até breve.